gostam de falar, ou discutir, ou reflexionar sobre, né? A gente vai falar sobre o temor da morte. Pai amado, querido Mestre Jesus, falante de Deus ao desejo. Gratidão por estarmos aqui, por podermos ter chegado a esta casa, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de poder ser útil, não apenas levando a palavra ao outro, mas principalmente aprendendo aquilo que se fala, aprendendo aquilo que se lê, e levando isso para o coração e para a vida. Que a espiritualidade amiga seja nosso maior guia nessa tarefa, em todas as tarefas da casa. Cientes que somos, que crianças ainda somos em sabedoria e inteligência, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Primeiro de tudo, antes de começar, ou iniciando, já começando, eu tenho uma notícia para dar para vocês encarnados, Os encarnados já sabem, Todos nós que estamos aqui vamos morrer, inclusive os que não vieram, os que moram aqui, os que moram em qualquer lugar, porque os encarnados, nós todos vamos morrer. Os encarnados têm certeza disso, todos eles que estão aqui já sabem disso, Alguns têm consciência disso, outros não têm uma consciência tão boa disso, mas todos nós vamos morrer. E o medo da morte, ou o medo da nossa desencarnação, como a gente chama no Espiritismo, que a gente no Espiritismo não tem esse conceito de morte ou de desencarnação, da perda do corpo físico, existem vários motivos para a gente ter esse tipo de temor, vamos dizer assim, É uma coisa primeiro intrínseca assim, já está inata, já nasce com a gente, esse temor perante a morte. Um dos motivos, aliás, é uma lei divina, que é uma das leis, que é a lei da preservação, na conservação. Então a gente nasce com medo da morte para que a gente dê valor à vida e lute por ela. E esse é um dos temores, É um dos temores que eu tenho aqui explicado, inclusive pela doutrina espírita. É a lei de conservação. Para que a gente não abrevie a vida. Então a gente teme a morte para que a gente possa cumprir o nosso papel. A gente luta para se manter vivo, porque a gente tem um papel a cumprir, um propósito, uma missão. E isso foi uma coisa que Deus colocou dentro da gente desde sempre. A gente já nasce com esse, graças a Deus, com esse temor dentro da gente. Porque na realidade, coragem não é não ter medo. É uma coisa que a gente confunde muito, Coragem não é ter medo. É a gente ter medo e mesmo assim enfrentar. Coragem não é aquela coisa louca que a gente vê nos heróis, assim, corajoso, faz de tudo. Não, isso não é coragem. Coragem é apesar do medo, seguir em frente, apesar do medo, de tentar mudar, apesar do medo, de tentar compreender. Isso é coragem. A gente também tem medo de não mais viver. E aí a gente pode entrar numa questão também de que é viver, Até que ponto o nosso medo de não viver está ligado com aquilo que a gente vive. Se a gente tem uma noção do que é uma vida, o que nós somos durante a nossa vida. A gente tem medo, na realidade, não é de não mais viver, é de não mais ter a vida que se tem. Dentro daquilo que a gente imagina que seja uma vida de felicidade, uma vida de amor, uma vida perfeita. Então, a gente tem medo de não ter, de não possuir mais o nosso material, a nossa casa, o nosso carro, a nossa mulher, o nosso filho, o nosso marido. A gente tem medo de não viver mais tendo essas coisas. Então, esse seria o medo de não viver. Quando a gente se apega às coisas materiais, e nós nos apegamos, porque a gente ainda é uma mulher, a gente não está bonitando, ninguém aqui ainda passou, está com toda essa bola assim, está bonitando, se achando. Então a gente é muito apegado materialmente. Apegado a um ponto que existem pessoas que desencarnam
daqui a pouco eu quero comprar um carro, eu quero viver, eu quero adquirir mais dinheiro, eu quero viver o que eu quero. E esse medo de não viver, relacionado ao tema da nossa morte, está intimamente ligado ao nosso conhecimento da vida após a morte, na nossa credulidade ou não na vida depois da morte, na nossa credulidade ou não de que Deus é bom e justo. E apesar de a gente estar dentro do centro espírita, de vários aqui estarem estudando, que a gente tem, né, vamos levar assim, então, para os voluntários e para o pessoal que está ouvindo. Mesmo a gente ter passado por vários estudos, isso não quer dizer que a gente não tenha medo. Não quer dizer que a gente tenha essa credibilidade em Deus e na vida após a morte 100%, porque a gente não tem. A gente ainda está gatinhando, está aprendendo. Mas o ponto principal ainda é esse: crer em Deus, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, na reencarnação, com a vida após a morte. Esse seria o ponto, mesmo assim, a base, para que a gente pudesse temer menos a morte. Outro medo que a gente tem, esse temor da morte, é esse medo de não saber o que vem depois. A gente já nasce com medo do desconhecido, né? Lembra dos homens da caverna? Anoitecia, ele se trancava numa caverna em algum lugar porque ele não conhecia a noite. Ele tinha medo da noite. Até ele descobrir o fogo, ele continuou com medo da noite. Até ele descobrir que havia luz, que você feita a luz, ele tinha medo. Então, o medo do desconhecido é uma das coisas que mais fazem a gente temer a morte. Porque só quem foi, é como que eu dizia, só quem já foi sabe como é que é. A gente que está aqui, né? A gente tem várias ideias. E cada religião, cada filosofia tem a sua, né? A Karen falou agora sobre o panteísmo, cada um tem o seu jeito de encarar. Mas a certeza da vida após a morte é uma coisa que existe há milhões de anos. Não é uma coisa que existe agora. Nasceu nesse dia, nasceu nesse dia, existe há muito tempo. O livro dos mortos, se não me engano, é do Tibete, tem mais de 3.000 anos. Ainda tem o livro dos mortos. Né? Se você pegar todas as civilizações antigas, todas elas têm uma referência da vida após a morte. Cada uma da sua maneira, no seu tempo, ou na sua maneira de encarar a vida após a morte, mas todos eles têm essa credibilidade. Outro medo que a gente tem muito grande quando a gente da morte seria de perder os bens materiais e os bens, os nossos afetos. Isso é uma coisa que pega bastante quando a gente perde o meio da família. Né? A gente tem medo de perder os materiais? Tem, mas a gente tem muito medo de perder os nossos filhos, a nossa mãe, nossos pais, nossos amigos, aqueles que são como irmãos. A gente tem amigos assim que parece que estão com a gente há várias encarnações, a gente conhece a outra. Então, esse temor de perder alguém que a gente querido é um sentido do nosso temor da morte. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe. E na minha família, assim, pelo menos, assim, eu não tive grandes perdas familiares. Tipo assim, eu conheço famílias que têm muitas perdas familiares desde pequenos. A minha mãe morreu com 83, 85, meu pai morreu com 91. E assim, de família mesmo, ter pai, mãe, filho e tal, foram os primeiros que partiram. É uma coisa, esse temor da perda é uma coisa que nos deixa realmente apavorados com a ideia de não ver mais isso. E quando a gente perde alguém, é importante reforçar que a gente tem que se lutar. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, né? A gente, né? Você é espírita. Sabe que tem que dar uma morte, vai passar, não importa. O período de luto é uma coisa importante. Para uma pessoa vai ser um dia, para outra vai ser 10, para outra vai ser 1 ano, para outra vai ser 10. Não importa. Tem que ter um período de lutamento, daquele entregar a Deus, né, o teu afeto. Desde que isso não se torne algo que vá fazer com que tu trate a vida. Né? Assim, é um lutamento saudável e é importante ter. Acordar no dia como se nada tivesse acontecido e se a pessoa estivesse ali na esquina, também não é solução. Então, tu tem que ter um período de colocar, assim, de estruturar, de equilibrar as coisas dentro do teu coração, dos teus pensamentos.
O medo de perder os bens materiais dos nossos afetos também é um dos nossos temas da morte. Mas tem mais. A gente também tem o medo de doer. Né? A morte, para nós, sempre foi colocada, na realidade, assim, a morte, de uma maneira geral, desde o catolicismo, até mesmo antes, foi colocada de uma maneira muito triste, muito desesperadora. As pessoas se atiravam do caixão chorando, mostravam sempre assim, tristeza, muita tristeza. E acho que nós somos criados, nossa, há quantas encarnações a gente está com essa ideia de morte, de funeral, de coisa, senão a pessoa arranca do dia para a noite, e tira aquela imagem do desespero de quem for, o choro, né? E os funerais são sempre coisas tristes, né? Talvez por isso a gente também tenha esse medo da morte, né? Pela tristeza, que essa desolação que se causa. E nós também temos medo de que doa em nós. Que vai doer no outro, que fica, claro, isso vai te corroer, pode ser um caminho bem. Mas o medo que doa em nós, porque a gente não tem noção de quanto vai ser o nosso desenlace. Isso a gente já acreditando na vida após a morte. Quanto a gente vai ser assim para o nosso cordão de prata, assim, desligado, os nossos, né? Até, não sei se alguém está no ensino aqui em cima, então né, os espíritos, tem o perispírito, que tem o cordãozinho de prata ligado, que tem os cordões, né? Que eles vão desligando de baixo para cima, né? Até desligar o coração e o cérebro. Então, o nosso medo é que isso ocorra. Os espíritos estão chegando para ouvir seu trabalho. E, na realidade, esse desligamento acontece de duas maneiras. Outro vai ter isso para um, outro não vai. Não é que isso não vai ser conturbado, pode ter essa maneira conturbada. Todo mundo vai ser conturbado. Perturbar no momento. Uns mais, outros menos, dependendo do seu, não é nem a evolução, da sua consciência de que numa hora dessas uma prece ajuda a conquistar que vai desencarnar, né? Tem a noção que vai desencarnar, o desespero vai te deixar muito mais preocupado. Né? As pessoas em volta de alguém que esteja prestes a desencarnar é muito importante. Quer dizer, não vai ir num hospital, sabe que a pessoa está prestes a desencarnar, que a pessoa vai se desesperar, eu não vou sentir. Tu tem que ir lá para levar conforto, tu tem que ir lá para levar acolhimento, para levar amor, para que ela tenha essa passagem, porque a morte é uma passagem, não é o fim, né? Para que tu tenha essa passagem da maneira não super tranquila, porque ninguém vai ter uma morte tão tranquila, acho que talvez Chico, né? E outros, assim, grandes, possam ter tido essa morte, mas isso é muito relativo. O nome é amor, serenidade. Por incrível que pareça, isso não tem nada a ver com sabedoria, né? Com ser formado, com os pajés, normalmente, das tribos indígenas, quando eles sabem que eles vão desencarnar, eles sobem, eles avisam a aldeia, vou subir, vou desencarnar para continuar o meu trabalho. E sobem e ficam e desencarnam numa serenidade que, olha, de invejar. Então não tem nada a ver com estudo, com enquanto espírito leu, com o que tu compreendeu da criatividade em Deus, da vida após a morte, da vida da misericórdia dele, da reencarnação, da certeza que nós vamos, né, estar novamente aqui. Quando a gente perde, voltando os nossos entes queridos, né, a gente tem que ter consciência que a reencarnação através do estudo que Allan Kardec fez do Espiritismo, de que nós não vamos nos separar dos nossos afetos. Isso significa que a gente não vai se separar dos nossos defeitos filhos, afetos no sentido de simpatia, de afinidade, de espíritos simpáticos. Se eu sou uma pessoa amorosa com a minha mãe, já estou há várias encarnações, eu vou reencontrá-la e se nós estivermos na mesma sintonia, realmente deve ser mais elevado, vai estar orando por mim, mas eu não vou conseguir encontrá-la. Né? Se eu tenho, de repente, alguém na família com quem eu não consegui resolver as minhas broncas, vamos dizer assim, se brincar minhas broncas, nós vamos
para resolvê-lo, ele não necessariamente nós vamos nos encontrar lá. Se eu conseguir dar aquele passo que ele não deu, eu fiz de tudo. Fui lá, eu tentei, perdoei, eu fiz todo o processo para que esse propósito que eu tinha acertado lá em cima, porque a gente acerta, a gente vai lá e diz, eu faço. Só que a gente passa tudo isso, é uma coisa que a gente faz. E daí eu consegui, eu vou estar numa outra sintonia quando eu se encarnar e ele não vai estar. Porque os espíritos se sintonizam na mesma frequência. É que nem coisa de rádio, né? Você tem que estar na mesma frequência. Né? A gente tem que estar na mesma frequência. Então, a reencarnação é a própria misericórdia divina, né? A gente poder voltar, poder tentar de novo. Já imaginou, assim, aquela ideia de céu, inferno, purgatório? Acabou. Você nasceu, vem pra cá, fez bem, não fez bem, purgatório, céu, inferno. E acabou. Aí Deus não seria justo, né? Porque as pessoas às vezes perguntam assim, umas vêm ricas, outras vêm pobres, umas vêm doentes, outras vêm, né? Só tem todo um contexto para dizer o que Deus fazia. Já Deus não seria justo, né? Se somos todos filhos de Deus, que era a sua imagem e semelhança, e somos, a gente não consegue entender isso. Não entra no coração da gente ainda que nós somos filhos de Deus. Igualzinho Jesus. Né? Se eu sou irmã de Jesus, eu sou filha de Deus. Então, né? Então a gente tem que. Eu perdi meu pensamento. Então a gente tem que ter essa consciência, né, da criação divina em nós. E que não é uma coisa assim muito fácil. Creio em Deus, sim. Eu consigo colocar Deus no meu coração, talvez. Eu consigo vivenciar a centelha divina que está aí dentro, às vezes. Eu consigo seguir todo o modelo de Jesus? Ainda não. Mas eu tenho capacidade para isso? Tenho. Pode me ser nessa, pode ser uma dessas, mas eu tenho. Na verdade, se a gente conseguisse ter essa certeza da nossa filiação, que eu costumo dizer, né? Se a gente tivesse certeza de quem são os filhos, talvez a gente já tivesse superado alguns outros obstáculos. Entre eles, o temor da morte. Se somos filhos de Deus, e Ele é nosso Pai, Pai nenhum desampara, Ele menos ainda, né? Nunca deixou nenhuma das ovelhas dele, por mais desgarrado que fosse, Ele jamais deixou. Jesus nunca deixou. Né? Ele ia buscar, né? Largava 59 e ia buscar aquela, porque todos somos iguais. Nós estávamos falando do medo de doer, né? E a gente conhece várias, né, histórias, coisas de pessoas que tiveram longos períodos de doença, muita dor, muito sofrimento, né? E casualmente, hoje é quinta, né? Esqueça. Eu estava de bobeira no desejo e eu assisti uma aula. Né? Já fica aqui assistir a aula, Deus Maria. Casualmente o que ele estava falando era sobre a vida, né? O valor da vida. Então era uma aula sobre eutanásia, aborto, eutanásia e outras coisas que é o da vida. E quando ele explicou lá na aula, assim, que existem alguns lugares em que as pessoas abreviam a vida quando o sofrimento está muito intenso, né? O familiar tem essa. Não é em todos os lugares. No Brasil não sei. Não vou dizer que sempre, porque é todos, eu acredito que não tem essa lei. Em alguns estados americanos existem navios que saem em águas internacionais. Quando eles estão em águas internacionais, não são regidos por nenhuma lei, e lá eles praticam a eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia está lá, né? Sabe que vai morrer, e o médico faz uma morte assistida, né? Para a pessoa parar de sofrer, vamos dizer assim. O que o Espiritismo nos diz? Cada minuto é importante. Talvez aquele dia, aquele minuto, aquela hora, fosse o que ele estava precisando para poder ter melhoramento na evolução dele e no caminhar dele. Porque a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, nem de nada, nem dos bichos, de nada, de parar de uma pessoa.
nós estamos fazendo da nossa vida e o que nós estamos fazendo com a vida dos outros. Porque se ninguém tem o direito de tirar a minha vida, eu também não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Nem mesmo, principalmente, também de uma criança, por exemplo, que não tem voz, que não tem, né? Não tem nada, não tem quem a defenda. Né? Deus já nos fez frágeis, assim, crianças, a gente chamasse, né? Carecas para entrar, não falam, não andam. É o cenário de um bebê. Né? Para quê? Para que nós tenhamos humildade. Porque a gente sabe que vai depender de alguém para que nós sobrevivamos. Se não tiver ninguém que nos cuide, nós não vamos sobreviver. É diferente dos animais. Tem até animais que se viram, né? Já nasceu, já saiu. O ser humano não. O ser humano precisa de alguém que o sustente. Medo de sofrer, medo de doer, medo do desconhecido. O medo de sofrer acho que está muito mais ligado às coisas materiais, né? E é um momento mesmo de ter uma doença que luta, né? O medo de perder. O medo de perder, a gente tem medo também, mesma coisa de perder o ego, né? Que a gente estava até perdendo o nosso ego, né? A gente não sabe o que a gente vai ser ocupado, a gente vai entrar lá, eu era, sei lá, política pública, vou sair lá para o lado, vou continuar sendo presidente da República, não, né? O ego inflama, né? Então eu quero me agarrar essas pessoas que eu tenho, o poder que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a casa que eu tenho, então a gente se agarra muito nessas coisas, né? É o ego. Uma coisa que a gente tem que ter consciência é que a gente, quando a gente desencarna, a gente, como a Neuza tinha falado já, a gente não perde a nossa individualidade. Mas isso é uma coisa que a nossa, o espiritismo, né? E o catolicismo, de uma outra maneira, ele também acredita na individualidade. A nossa individualidade, ou seja, nós vamos ser lá exatamente o que nós somos aqui. Bons, maus, egoístas, caridosos, egocêntricos. Não vamos mudar. Né? Lembra que as pessoas dizem, parece, morreu, ficou bom. Não morreu, não ficou bom. Primeiro que não morreu, desencarnou aqui. Segundo, não vai ficar bom, né? Porque, né, nada dá saltos, né? A evolução é passo a passo, devagar. Então a gente tem que estar ciente de que esse nosso temor da morte, primeiro, é uma coisa boa, porque nos conserva a vida. Ela nos proporciona uma das maiores misericórdias que a gente poder ir e voltar, ir lá, aprender, né? Tomara a gente poder ter um desencarne em um lugar onde a gente possa trabalhar muito e aprender muito, para poder voltar depois, de repente, continuar o nosso trabalho incessantemente, até que um dia, daqui a muito tempo, a gente possa ser uns 10% de Jesus. Em humildade, em caridade, em benevolência, em amor ao próximo. Essa é a missão. Para isso Deus nos criou, né? Para que a gente desse todos os passos. O Espiritismo, né, foi o que trouxe para nós essa consolação. Ele trouxe essa consolação. A gente sempre se perguntou, né, para onde vamos, de onde viemos, aquelas coisas. Acho que o Espiritismo ajuda muito nesse sentido, né? Para a gente saber de onde veio, para a gente saber o que a gente está fazendo aqui e para a gente saber para onde a gente vai. Mas o mais importante que o Espiritismo trouxe para nós é o nome dessa casa, o Evangelho. Antes de qualquer mesa mediúnica, de acreditar em espírito, de mudar, né, de conversar com ele, de ter certeza disso, é imprescindível que a gente esteja dentro do Evangelho. Em amor, em caridade, em empatia com o outro.
lutando há anos contra alguém vingativo, o que tu tem que ter no coração é o mesmo que tu tem que ter quando tu está nas preces: amor, acolhimento. Porque só o que a gente precisa nessa vida e na continuação da vida no mundo espiritual. Então a gente tem que basear, eu sempre digo que o Espiritismo é um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né, na minha forma. Mas não porque a mediunidade é uma coisa, né? não faz, mas pela certeza de ser filho de Deus, pela certeza das bênçãos que a gente recebe, pela certeza de que tudo que a gente passa tem um propósito, por mais difícil que possa ser, que mesmo o nosso temor da morte, que é uma coisa natural, que é um instinto, que é uma coisa que a gente tem, que dói, tudo isso, o Espiritismo traz o consolo. O Consolador prometido é o Espiritismo no sentido de mostrar Deus, de mostrar que o caminho é Jesus. Não é Jesus morrendo na cruz por nós e limpando o nosso pecado e nós não fazendo nada. Não é essa visão. A visão dele, sim, pregado na cruz, humilde, orando por nós. Ele não estava lá escravejando. Ele não estava brigando com o Pai. Ele não estava fazendo nada disso. Ele estava como nós, para que nós somos criados. Ele estava lá humilde, amoroso, pedindo perdão por nós. Ele pediu perdão por nós quando ele estava, e ele era um humano, de carne e osso. Vai perdoar e eles não sabem o que faz. A gente ainda não sabe, a gente está inclusive a gente está indo muito bem. Vocês podem ter certeza. A gente está muito melhor. A nossa encarnação, com certeza, é a melhor de muitas que a gente já passou, né? E o temor da morte é uma coisa que não é muito fácil de falar. Eu não tenho assim, fala de amiga. Na morte nós vamos discutir a morte. Eu não ouvi isso. É uma coisa bem difícil, muito delicada. Mas que cada vez mais, quanto mais a gente compreender o nosso desencarne, mais a nossa vida vai ter sentido. Quanto mais a gente compreender que não existe a morte, que não existe o fim, mais a vida vai ter sentido e mais a gente vai querer aproveitar essa oportunidade da reencarnação e transformar ela em melhor, em mais possibilidades de evolução e tudo mais. Tem um poeta que é o Cornélio Pires, é daqueles que a gente tem um nome lá no norte, né? Eu não lembro o nome agora, que ele escreveu sobre a morte, né? E é muito engraçado, eu vou ler para vocês. A morte, meus irmãos, é coisa à toa, pregava em opção albergaria, é o nome da pessoa. A morte é o despertar de um novo dia, na luz de nova vida clara e boa. Isso é ele declamando. Considera infeliz toda pessoa que não sabe morrer como devia. Medo da morte é pura covardia. A morte é a vida que nos abençoa. Mas nisso, um marimbondo entrou de mãos e ao ferroar o peito do picado dele, né, fez-se na sala um bafafá tremendo. Caindo, ele gritou de voz opressa: estou de infarte. E médico depressa: socorro, meus irmãos, que estou morrendo. Quer uma coisa é aquilo que se fala, outra coisa é aquilo que a gente realmente aprende. O Chico conta sempre, né, quando ele estava no avião, com muita prudência, ele começou a falar, né? Quer morrer, e aí veio a zona do espírito, o irmão, né, disse para ele: tudo bem, hoje até morrer, mas morrer com elegância. Mas é bem isso, né? Então a gente tem que saber, né, que a morte é apenas a destruição do corpo físico, material, né? Que a alma abandona como a borboleta quando sai da pisada, né? Ela era aquele coisinho, pisada, e tem uma foto, um desenho bem disso, assim, a pessoa deitada, como se fosse uma gaiolinha com um passarinho preso, e daí eles se soltam. É a alma que se liberta, porque nós somos espíritos.
é aquele que nos dá certeza do caminho, a certeza da vida após a morte, a certeza do amor de Deus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele trilhou um caminho que nós podemos caminhar. Ele não veio como um ser superior, que não fosse nascido, né, de carne, como gente, não podia ter descido uma árvore, né, eu sou tal, sou cristão, sou uma alta, uma escala, você deve fazer isso. Ele exemplificou. Talvez esse seja o maior, seja o gancho de tudo, né? O exemplificar. Né? Então, que a gente possa ser esses exemplos na vida das outras pessoas. Pequenos exemplos, né? Nada assim mirabolante, a gente não vai salvar o mundo. A gente não salva nem a gente mesmo que eles salvam o mundo. Mas uns pequenos exemplos em casa, na família, nos amigos, coisas pequenas, que são das coisas pequenas que se tornam o mundo. Se eu consigo deixar meu lar, a gente sempre começa em casa, tudo começa em casa. Se eu consigo deixar o meu lar, independente do formato que ele tem, com luz, essa luz se expande. Sim, um exemplo. O vizinho, o bairro, daqui a pouquinho a cidade, daqui a pouquinho o estado, daqui a pouquinho o país, daqui a pouquinho o mundo. O mundo está muito melhor. Às vezes as pessoas, né, comentam comigo, olha que horror, o que é, mas o mal vai ter que aparecer com muita força, porque o bem está vindo com muita força. E quanto mais mal estiver, mais o bem vem. Tem muita gente boa no mundo. O bem está florescendo assim enormemente. A gente só tem que tentar olhar esse lado, que o bem está cada vez mais forte. Em todos os lugares, nas ajudas. E se Deus é bom, e tudo aquilo que Ele realmente é, e nós somos filhos dele, então a gente tem que acreditar, mesmo em épocas de turbulência, mesmo em medo da morte, a gente tem que dar o nosso voto de crédito a tudo que Ele criou para nós. E Ele realmente criou tudo. Tem, né? Desde a menor plantinha, o pessoal está discutindo muito esses tempos sobre coisas de pobreza lá da África, que é um país que vai. Daí uma pessoa colocou como se eles fossem responsáveis, só eles fossem responsáveis pela miséria que o cerca. Eles só vieram para isso, né? E não é isso, né? Não nos cabe julgar. Eles podem até estar num plano evolutivo em que ainda estão primitivos, né? Ainda estão precisando, mas não nos cabe dela dizer, a gente não precisa ajudar. Aí é que está a diferença, a gente tem que ajudar. Se no momento que tu perguntar para alguém por que tu precisa, o que tu vai fazer com isso, para que perdeu todo o sentido da ajuda. Deus não disse isso mesmo, nossa, eu vou ajudar quem me cerca, quem me rouba, quem não. Aí perde o sentido da caridade, perde o sentido do teu doar. Tu não precisa doar, né? Eu lá sei nessa terra, não precisa doar dinheiro, não precisa doar alimento, não precisa doar nada, todo o tempo, outros ouvidos, dá um abraço, passa no hospital para fazer uma visita, em qualquer lugar, tá? Dedica-se, eu tenho 24 horas por dia, tantos por semana. Tira 2 horas por semana, 2 horas por mês, 1 hora por mês. E se dedica a ir em algum lugar, fazer alguma coisa com alguém, que isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. E sim, nós todos somos morreros. E se Deus quiser, e Deus quer ser, a gente vai estar todos aqui depois na casa do Evangelho, continuando no trabalho, todos os encarnados que já estão aqui juntos, trabalhando e tentando compreender, né, esse nosso temor da morte. Tá bom? Seria isso. Eu separei uma prece, deixa eu achar o que fala exatamente sobre o dom da palavra, a importância que tem que a gente fala, que a gente diz, tanto para nós em pensamento quanto para o outro. Tá? Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeta. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure,
e induz-me ao silêncio. E, onde largo o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do outro, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes